Saudações a todos vocês, espero que estejam todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Como Assim Professor aqui no YouTube. O seu canal que fala sobre educação, sobre muitos outros assuntos bacanas. Enfim, pessoal, como vocês bem sabem, né, lá pelo Instagram, @Como Assim Professor, você, meu amigo, minha amiga, que não conhece a nossa página, se liga! Vai te ajudar a gabaritar português em concurso, em vestibular, @Como Assim Professor, lá no Instagram. Quizzes semanais, dicas diárias. Estou esperando você para o próximo quiz. Aliás, pessoal, deixa eu terminar logo essa aula, porque hoje é dia de quiz lá na página e eu preciso ainda postar para você. O vídeo de hoje nós vamos fazer sobre perguntas que vocês mandaram na página ao longo desses dias. Bom, pessoal, eu percebo que muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação a como foi minha carreira, como que é meu trabalho no Como Assim Professor, algumas curiosidades. O pessoal pergunta no inbox, né, professor, quantos anos você tem, professor, como que foi sua trajetória, foi tudo de primeira, veio passando sem obstáculo? Não, jovem, de jeito nenhum. E hoje eu vim responder algumas perguntas que os nossos seguidores mandam. Essas perguntas foram escolhidas aleatoriamente. Vai ter perguntas sobre redação, sobre língua portuguesa, sobre a vida pessoal. E como nós temos um tempo enxuto, porque são muitas questões, nós vamos então começar sem mais delongas, tá certo? Como tem sido toda a repercussão da página Como Assim Professor? Bom, pessoal, eu participei de um podcast chamado Desconecta, com o professor Anderson, professor que me acompanhou aí nos primeiros anos do ensino fundamental, ensino médio, e foi um papo super bacana. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, e lá foi feita essa pergunta para mim também. Como que foi, né, essa repercussão no Como Assim Professor? E a mesma coisa que eu falei lá, eu vou falar para vocês aqui. Sinceramente, eu não esperava que a página fosse ter um crescimento tão rápido, né? Não esperava que, apesar de confiar no meu trabalho, eu acho que a gente sempre tem que ter confiança no que a gente está fazendo, eu não esperava tantas pessoas tão rapidamente. Então, foi um bom susto, foi uma boa surpresa, mas eu digo que foi um susto porque eu precisei correr para adequar a página, né? Porque quando você resolve tomar conta de uma página com 5.000 seguidores, é uma problemática. Quando essa página vira para 50.000 seguidores, a coisa já começa a ficar séria. Depois que passou dos 200.000, eu tive que tomar uma outra conduta, tanto em relação à moderação de comentário, tipo de opinião que eu expunha na página, até mesmo em relação ao meu estilo de vida, padrão de vida. Eu sou uma pessoa muito reservada. Quem trabalha comigo, convive comigo sabe disso. Então foi um pouco assustador, mas foi uma boa repercussão, porque é muito melhor a gente estar repercutindo por estar fazendo um bom trabalho do que repercutir por conta de ser um meme, de alguém tirando sarro da gente. Então foi bem bacana, assim. Lidei até bem com essa questão. Próxima pergunta aqui, então. Por onde começo a estudar redação? Bom, pessoal, para quem não sabe, eu sou especialista em língua portuguesa, redação e oratória, né? Então eu me formei lá normalzinho em língua portuguesa, e aí para refinar, para estudar um âmbito específico da língua portuguesa, eu escolhi redação. Por quê, professor? Porque desde pequeno eu sou familiarizado com a escrita, gosto de me expressar escrevendo, e achei que seria uma boa entender como funciona tudo isso de dentro para fora e não de fora para dentro. Pois bem, como eu faço para ir bem na redação, né? Por onde eu começo a estudar redação? Eu sugiro que você comece a estudar redação pelo vídeo que nós temos aqui no Como Assim Professor, o nosso vídeo sobre redação basilar. Lá eu explico para vocês a diferença entre fala e escrita, diferentes tipos de texto, por que nós temos diferente tipo de texto. Então eu acho que mais importante de tudo, para o início, é entender o porquê nós escrevemos, nós somos avaliados pela escrita, e por que isso é importante para a nossa carreira. Partindo desse argumento, desse início, a gente vai conseguir ter uma boa base para fazer uma redação daquelas. Bom, próxima pergunta. Por que você escolheu ensinar pela internet e não se vincular às escolas? Bom, pessoal, quando Como Assim Professor foi criado, nós estávamos passando por um período pandêmico decorrente aí da Covid-19. Foi um período meio sinistro, né? As escolas estavam em quarentena, muita gente ficando em casa. Então, em razão disso, eu não tinha como atuar em escolas presenciais e eu resolvi começar pela internet. Hoje em dia eu não me vinculo mais porque, graças a Deus, graças aos projetos,
tudo foi caminhando para um jeito que eu não precisasse financeiramente me dispor para poder estar numa escola. Isso me ajudou, tanto no âmbito do direito, porque eu pude ter o meu escritório e controlar o meu escritório, me ajudou em relação a entender como funcionam os algoritmos das redes. Foi uma escolha, eu sei que tem mais professor nessa, tem professor também que escolheu não ser concurseiro, que escolheu não se vincular a nenhuma escola e está aí de boa. É aquele lance, pessoal, o problema é que a gente precisa estar correndo constantemente para o nosso ordenado no fim do mês. Quando você não tem um vínculo, você não tem um salário fixo. Então é ganho por produtividade. Às vezes a gente trabalha demais, às vezes tem aquele mês que é um pouco mais difícil, mas tem esse benefício de você fazer os seus próprios horários, de você ter essa flexibilidade de trabalhar com o que você gosta. Então esse aí foi um ponto bem específico para eu ter escolhido, né, trabalhar com a internet e não em escolas. Próxima pergunta. Você daria aula em faculdades? Tem vontade? Acabei de falar que eu não me vincularia à escola, nem faculdade, professor. Faculdade sim. Por quê? Porque eu entendo que na faculdade a pegada é outra. Vocês que foram para faculdades presenciais, o curso à distância ele é muito bom, ele ensina bastante coisa, mas o curso presencial ele passa para o aluno essa vivência da sala de aula, da vivência com os profissionais. Então vocês que vão para a faculdade, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. O nível de maturidade é outro, né? As pessoas elas estão ali pós-ensino médio, então às vezes muitas delas já têm uma certa idade, não necessariamente as pessoas já saem do ensino médio e vão para a faculdade. Então, sem contar que eu acho que, para mim, dar aula de direito presencial seria muito mais satisfatório do que língua portuguesa. Estou sendo franco porque aqui é para a gente tirar dúvida mesmo e conversar. Eu não me sinto tão bem falando sobre língua portuguesa como eu me sinto falando direito. Então eu acho que eu toparia sim entrar numa faculdade, de repente se eu tiver o privilégio de um dia retornar para a faculdade que eu me formei, ou então até para outras, um leque de oportunidades aí que eu não descarto, se um dia aparecer, com certeza eu vou agarrar com todas as forças. Bom, próxima pergunta aqui então, como eu posso gabaritar a redação do Enem? E aí pessoal, como que eu posso gabaritar a redação do Enem? Eu digo para vocês que é procurando um estudo específico. Nada de ficar divagando, entrando em cursinhos que não falem especificamente disso, conversando com pessoas que não estudem o Enem. Eu falo por mim, eu sou professor de língua portuguesa especialista em redação, mas eu não sei explicar para você tão bem qual é o caminho para gabaritar o Enem, quanto um professor que mexe especificamente com o Enem. Porque às vezes tem aquelas catimbas, tem as manhas, tem os macetes, que só quem estuda e trabalha com isso todos os dias vai poder passar melhor para vocês. Dando uma dica genérica, né, de como que você pode gabaritar no Enem. Se ligando nas novidades do que acontece com a prova, se vai ter alguma alteração. Eu sei que na minha época o Enem era feito em um final de semana só. A gente ia no sábado para fazer a prova objetiva e ia no domingo para fazer a redação. Agora você já tem uma semana para poder estudar essa redação, para poder ver com calma. Veja atualidades, não deixe de ler os jornais, a gente não sabe o que pode ser um tema. Essa semana, inclusive, teve aquele lance lá do Titanic. Pode parecer besteira, gente, mas pode cair numa redação do Enem, de repente, cobrando algum assunto assim, porque a atualidade, tudo pode cair. Então fique por dentro, leia bastante, leia pra caramba, leia exaustivamente, porque leitura não tem contraindicação, vai te ajudar a fazer um vocabulário, vai te ajudar a ter fundamento nas suas argumentações. Então leia diversos tipos de leitura, não fica só ali naquela que você está habituado ou não, fuja um pouco de gêneros textuais que são parecidos, leia bastante coisa, leia coisas diferentes. Eu tenho certeza que seguindo isso já é um belo passo aí para ir bem na redação do Enem. A próxima pergunta então, qual estilo de música o professor gosta? Rock, né? Rockzão clássico, o professor gosta bastante de Beatles. Sou apaixonado por Beatles. Para mim, vocês não venham discutir para mim qual banda é melhor, porque sempre é Beatles em primeiro lugar. Escuto Beatles desde que eu era um meninão de 10 anos. Venho carregando isso até hoje. Ao mesmo tempo que eu gosto de Beatles, gosto de Stones também, né? Gosto de Stones, gosto do rock dos anos 90, ali com Nirvana. Eu gosto dessa pegada mais robusta, gosto de solos de guitarra. É o meu estilo de música. É o estilo de música que quando eu estou no meu final de semana descansando, eu coloco para ouvir, para curtir. É o tipo de som que eu gosto. Próxima pergunta aqui, pessoal, que nós já estamos com 10 minutos de vídeo, né, por sinal, passa voando. Idade e quantos livros já leu? Jovens do céu. Idade é fácil falar para vocês. Estou com 25, o ano que vem eu faço 26 anos.
Agora, em quantidade de livro, é complicado, porque pensa, eu acabei fazendo 2 graduações, eu sou bacharel em Direito e licenciado em Letras. 3 pós-graduações, eu tenho especialização em Tributário Constitucional, Processo e Direito do Trabalho e Língua Portuguesa, Redação e Oratória. Vocês têm noção de quanta coisa eu precisei ler para estar aqui ensinando vocês? Então eu até brinco, né? Falo com essa linguagem mais contraída, porque diploma significa que a gente se esforçou, que a gente foi atrás e que a gente tem ali a capacidade técnica comprovada para estar falando o que a gente fala. Eu acho que por ano da graduação aí foram de 15 a 20 livros. Eu procurava muita coisa fora da sala de aula, né? Além do que o professor passava, eu procurava. Não lia, de repente, o livro inteiro, mas lia ali, de repente, um capítulo que precisava. Livros inteiros eu leio de cerca de 10 a 12 por ano. E durante a graduação foi de 15 a 20, aí, então muita coisa bacana para ler. Inclusive, daria para a gente fazer um vídeo aqui no canal, se vocês comentarem esse da repercussão, top 5 ou 10 livros aí que o professor recomenda para, de repente, desenvolvimento pessoal, de repente, gramática, de repente, alguma matéria envolvida a direito. Vamos fazer esse vídeo acontecer aí. Próxima pergunta. Qual é a sua idade? Bom, como eu falei aqui, pessoal, não vou me alongar muito, né? 25 aninhos, ano que vem eu faço 26. Uma curiosidade é que o aniversário da página e o meu aniversário são quase simultâneos, então quando eu comemoro um, eu já comemoro o outro. E é isso aí. Próxima pergunta. O que motiva você a sair da cama todos os dias? E agora? Eu vou falar para vocês, pessoal, que é o dinheiro. Não tem outra. Por que dinheiro, professor? Porque você precisa de dinheiro para conseguir se aprimorar, para fazer curso. Você precisa de dinheiro para dar uma boa condição de vida para sua família, para dar uma boa condição de vida para sua esposa, para o seu filho, para os seus animais de estimação. Você precisa de uma boa condição de vida para ter um conforto. Então não adianta eu vir falar para vocês lindo, bonitinho aqui, o que me motiva é cessar a fome no mundo. Poxa, gente, tem coisa que a gente quer, mas vamos ser realistas, né? O que me motiva é receber pelo meu serviço, pela uma coisa que eu estudei, que eu demorei anos para desenvolver e que agora eu estou aqui monetizando, né? Fora isso, coisas não materiais, lógico, a coisa que mais me motiva é a minha família, minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu filho. Essas são as coisas pelas quais eu quero conseguir dinheiro. Então aí, se vocês perguntassem, professor, o que te motiva é dinheiro, mas por que dinheiro te motiva? Para dar uma condição boa de vida para o meu filho, para minha mulher, para os meus pais, enfim, é esse o caminho. Próxima pergunta aqui, pessoal. Você não vai ter mais motos agora que é pai? Essa aí é da galera da velha guarda, né? Bom, pessoal que pode ser de curiosidade aí, o prof já foi muito motoqueiro nessa vida. Rodei 50 mil quilômetros em um ano, no meu primeiro ano de carreira, né, indo para lá, para cá. Aqui no interior, eu sou do interior paulista, então aqui as cidades elas são vizinhas. Moto é uma excelente para você se locomover, porque você paga metade do valor do pedágio, quando paga pedágio, né? Algumas praças de pedágio não cobram a passagem de moto. E como eu estou direto para lá e para cá, né, cidadezinha de 15, 20 minutos, então eu usava bastante a moto para me locomover. Para passear também com a minha esposa, a gente ia para lugares bem bacanas. Por enquanto, né, em razão do meu filho que está vindo aí, eu optei por ficar sem moto, quem sabe? Tá nos planos, com certeza, a hora que vier uma boa ação aí, vier alguma coisa, a gente pode pensar em pegar a moto novamente. Acabou? Acabou! Então nós encerramos por aqui, já respondemos todas as perguntas, para mim passou voando. Pessoal, eu não tenho muito mais o que falar. Esse vídeo, na verdade, ele foi pra gente bater esse papo, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Vocês vão vir encher o saco, alguns talvez. Professor, você falou tal palavra errado. Aqui não é aula de língua portuguesa, não nesse vídeo. Então, estou falando com vocês da forma como eu falo com meus amigos, quando a gente senta para conversar. A linguagem informal ela está presente entre nós, então a gente pode usar sem menor problema. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse nesse vídeo sobre recomendações de livros, deixem aqui o seu comentário. E é isso. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Eu espero vocês lá no Como Assim Professor. Deixa eu correr para postar o nosso quiz.